Fala pessoal, tudo bem com vocês? Se você ainda não viu as aulas sobre como escolher o seu tema e como delimitar o seu tema, cara, volta lá, vê as aulas e faz as atividades. Mas se você já tá com tudo prontinho, tem escolhido, delimitado, segue o baile. Eu não sei se você tá preparado para ouvir o que eu vou te falar agora. Por via das dúvidas, eu espero que você esteja sentado. Eu tenho certeza que você já viu, às vezes já conviveu ou presenciou alguém sofrendo horrores com o TCC. Alguém que demorou meses para definir o seu problema de pesquisa e os seus objetivos. Talvez seja por isso que você não goste de TCC e que você odeie tanto esse trabalho. Mas se liga no que eu vou te contar agora. Mas antes de te passar essa visão, cara, curte aqui o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que você receba em primeira mão todos os conteúdos que a gente colocar aqui no nosso canal, beleza? Vamos lá! Durante a escrita do seu TCC, você vai trabalhar em cima de um problema de pesquisa, correto? E esse problema de pesquisa é a questão que você vai pretender investigar sobre o tema que você escolheu, beleza? Até aqui tranquilo, não tá? Ah, beleza, Bruna, mas cadê a notícia forte que você falou que ia me dar? Bom, o que eu tenho pra te falar agora é o seguinte, tá preparado? Eu espero que esteja, mas vamos lá. Problema de pesquisa é o seu tema com um ponto de interrogação no final. Só. Acredite, muitas pessoas ficam travados nessa etapa aqui por muito tempo. Mas isso não vai acontecer com você, porque você acabou de receber esse conteúdo que vai te ajudar a resolver tema, problema de pesquisa e objetivo em minutos. Beleza? Então, o seu problema de pesquisa é basicamente nada mais, nada menos do que o seu tema que você vai pegar e vai colocar um ponto de interrogação no final e vai mudar algumas palavrinhas no começo para ficar como uma pergunta. Beleza? Vamos ver exemplos para você ver na prática como isso funciona? Bora lá! Segue o baile! Problema. Como a gente já comentou, problema é aquilo que o seu TCC pretende resolver. E você vai transformar, então, o seu título em uma pergunta. Como assim, Bruna? Vamos lá. Lembra dos exemplos que eu dei na aula de como delimitar o seu tema? A gente vai permanecer nos mesmos exemplos para você já ficar na mesma linha de raciocínio, beleza? Então, vamos lá. Como que ficou, então, aquele nosso primeiro tema? Olha só, perceba o que mudou. Eu deixei assinalado aqui para vocês, ó. O problema desse TCC aqui, desse exemplo de TCC, fica: quais os principais benefícios da metodologia EAD para crianças da educação infantil? Olha aqui o que mudou. O tema era isso aqui: benefícios da metodologia EAD para crianças da educação infantil. O que é que eu fiz para assinalar o problema de pesquisa? Eu adicionei um quais e coloquei essa palavra aqui, principais. Por quê? Porque quando eu coloco essa palavra principais, eu acabo delimitando um pouco mais o tema, correto? Então, olha só, eu coloquei o quais e coloquei o ponto de interrogação no final. Então, apenas com essas modificações, eu transformei o meu tema em um problema de pesquisa. Simplesmente assim. Ah, Bruno, eu não consegui pegar ainda. Beleza, vamos para o próximo exemplo. Olha só. Qual a incidência de anemia falciforme em pacientes pediátricos?
Lembra desse exemplo aqui? O tema era incidência de anemia falciforme em pacientes pediátricos. O que é que o meu TCC quer resolver sobre isso aqui? O meu TCC, ele quer produzir dados, que responda essa pergunta. Qual a incidência de anemia falciforme em pacientes pediátricos? Entenderam? E aqui, o que eu mudei? Eu apenas coloquei um qual, a palavra qual no começo, aqui, e adicionei o ponto de interrogação. E esse é o meu problema de pesquisa. É o problema que eu quero resolver. É o problema que os meus estudos vai me levar a um resultado, que vai ser a resposta que eu vou obter. Certo? Se você ainda ficou no perrengue e ainda não conseguiu pegar, mais um exemplo para ficar bem desenhado. Olha só. Quais são os impactos das principais estratégias de marketing digital no crescimento de startup? Eu fiz o mesmo esquema aqui, gente. Olha só, o que era esse tema? Esse tema era o seguinte, impacto do marketing digital no crescimento de startups. Aí o que foi que eu fiz? Eu adicionei um quais aqui no começo da pergunta e coloquei o ponto de interrogação. Ah, Bruna, mas você fez mais alguma coisa aí, tá diferente. Real, tá diferente. O que eu fiz foi uma movimentação para fazer com que o problema ficasse um pouco mais específico. Lembra que eu falei para vocês? Quanto mais específico for, melhor. Então vamos lá. Eu coloquei o quais, o ponto de interrogação e adicionei duas palavras que vão me ajudar muito a afunilar esse conteúdo, que foi o quê? Principais. Então assim, eu não quero saber de todos, porque todos é uma coisa muito infinita, é muito grande, todo é muito grande. Então eu coloquei quais são os impactos das principais estratégias do marketing digital no crescimento de startups. Quando eu coloco essa palavra, essas duas palavras aqui no meio desse problema, principais estratégias, eu deixei a minha pergunta um pouco mais bonita, um pouco mais, talvez até intelectual, eu diria, e consegui delimitar um pouco mais o meu tema e a minha pergunta de pesquisa. Vocês concordam? Aqui não tem segredo. Não tem segredo, é isso aqui e ponto. Transforma o seu tema numa pergunta e isso é o seu problema de pesquisa. Ok? Agora a gente vai para o objetivo geral. Ai, meu Deus do céu, eu não sei fazer objetivo, Bruna. Calma, gente. Calma, que não tem mistério também. O objetivo geral é basicamente o seu problema de pesquisa. Que, de novo, você só vai formatar ele. Você só vai deixar ele de um jeitinho diferente. O que a gente vai fazer então? Você vai pegar a tua pergunta, que era o teu problema de pesquisa, e vai fazer dela uma frase na afirmativa. E aí você vai pegar aquele qual, quais, e você vai trocar por um verbo. E daí, no final, onde tinha um ponto de interrogação, você vai trocar por um ponto final. Vocês conseguem perceber que todo aquele mistério, toda aquela coisa difícil, sabe? Tudo aquilo não existe? É tudo muito simples. E aí, vamos ver na prática como é que fica esses objetivos gerais? Bom, a gente vai seguir a mesma linha de raciocínio dos exemplos que a gente citou nas aulas anteriores. Vamos lá? O primeiro objetivo geral vai ficar, então, identificar quais são os principais benefícios da metodologia EAD para crianças da educação infantil. Conseguem pegar o que mudou? Eu adicionei a palavra identificar e
permaneceu a palavra principais, que eu já falei para vocês que o objetivo foi afunilar mais o tema, certo? E lá no final a gente deixou um ponto final e não um ponto de interrogação. Ponto de interrogação é no problema. Lembra-se sempre, problema é uma pergunta e toda pergunta tem que ter um ponto de interrogação no final. O objetivo geral é o que você pretende com o todo do seu trabalho, é o geralzão. O que eu quero com esse trabalho? Identificar quais são os principais benefícios da metodologia EAD para crianças da educação infantil. É isso que eu quero, é esse o meu objetivo geral, ok? Vamos para o próximo exemplo? O próximo exemplo, então, vai ficar assim. Avaliar a incidência da anemia falciforme em pacientes pediátricos. O que mudou aqui do problema para o objetivo geral? Bom, primeira coisa, o ponto de interrogação, ele não existe mais. Por quê? Ele não é uma pergunta, é uma afirmação. É o que eu quero. O que eu quero com esse trabalho? Avaliar. Avaliar o quê? A incidência de anemia falciforme em paciente pediátrico. Certo? O último exemplo, como é que ficou então? Vamos lá. Verificar os impactos das principais estratégias do marketing digital no crescimento de startups. O que é que mudou aqui? Eu adicionei no começo da frase a palavra verificar e mantive a palavra principais e estratégia para afunilar o meu tema. Então, eu adicionei a palavra verificar e no final não tem um ponto de interrogação. Por quê? Porque não é problema. Aqui é o objetivo geral, é o que eu pretendo. O que é que eu pretendo com esse trabalho? Verificar os impactos das principais estratégias de marketing digital no crescimento de startups. É basicamente isso. É só um jogo de trocar palavras, nada mais. É como eu disse pra vocês, não tem segredo nenhum. Mas acontece que as pessoas colocam tanto pânico na gente sobre o TCC que a gente acaba ficando paralisado. Mas isso não vai acontecer com você, porque você tá tendo acesso em primeira mão a esse conteúdo que vai hackear a sua mente, vai desbloquear o seu cérebro para que você consiga desenvolver o seu TCC muito mais rápido, certo? Agora nós vamos para os objetivos específicos. E de novo, não tem motivo para pânico e nem motivo para desespero. É simples, é coisa simples. Mas eu preciso que você acompanhe o passo a passo. Eu preciso que você, aí na sua casa, esteja construindo o alicerce do seu TCC, fazendo todas as atividades, trabalhando o seu tema, construindo seu problema de pesquisa, construindo seus objetivos, para que no final você já saia com a sua base prontinha, ok? Então vamos lá. Objetivos específicos. Como o próprio nome já diz, objetivo específico diz respeito a ações específicas que você pretende alcançar, que você pretende investigar com o seu trabalho, tá? Então aqui, o ideal é que o seu trabalho ele tenha entre 3 e 4 objetivos específicos. Ai, Bruna, mas eu não sei fazer, eu não consigo. O que eu preciso colocar nos meus objetivos específicos? Calma. Lembra que eu falei para vocês que um bom tema ele precisa ter 2 variáveis? Então, segue esse mesmo raciocínio. O seu primeiro objetivo específico, a gente vai chamar ele de objetivo conceitual. Por quê? Porque o seu primeiro objetivo, ele tem que falar para a pessoa que está lendo o seu trabalho sobre a sua primeira variável. Então, ó, eu vou aqui pegar o exemplo que a gente estava trabalhando anterior. Eu vou pegar o exemplo aqui do tema da anemia falciforme. Qual que é a minha primeira variável no tema? É anemia falciforme. Então, eu preciso começar o meu primeiro objetivo falando sobre o que é anemia falciforme. Então, lá no seu objetivo específico 1, você vai falar sobre a sua primeira variável, ok? Logo, no seu objetivo específico 2, também vai ser um objetivo conceitual.
e você vai falar sobre a sua segunda variável, que aqui no caso serão o quê? Pacientes pediátricos, certo? Então, objetivo 1, eu vou falar sobre anemia falciforme, só anemia falciforme. E fica tranquilo, porque se você acha que você vai ficar perdido em onde pesquisar, o que pesquisar, como escrever, vai ter muito material aqui sobre isso, você só precisa acompanhar o nosso canal. Mas vamos lá. O terceiro objetivo específico, ele vai ser resultado do cruzamento dessas duas variáveis. Então, você já situou o seu leitor. Você já falou o que é anemia falciforme, você já falou quem é o paciente pediátrico. Agora, você vai falar sobre, você vai procurar informações para falar sobre a incidência da anemia falciforme no paciente pediátrico. Você consegue entender que o objetivo 3, ele tem que cruzar, ele tem que trazer informações já das informações cruzadas? Aqui você vai falar no objetivo 3, por exemplo, pacientes de X idade na infância desenvolvem anemia falciforme, e aí você começa a descrever, você começa a falar sobre isso, entende? E o objetivo específico 4, ele vai funcionar como se fosse já o teu resultado. Então, assim, você vai começar, no objetivo 3, você vai analisar o que tem de informação sobre a anemia falciforme em paciente pediátrico. E aí, o objetivo 4, você vai começar a trabalhar, por exemplo, algum tópico relacionado a isso. Por exemplo, qual o impacto dessa doença nessa faixa etária, quais são as complicações, as consequências, enfim. Você vai trazer como se fosse uma espécie de bônus para o seu objetivo 4, certo? Algumas instituições recomendam que os trabalhos tenham apenas 3 objetivos específicos. 3 objetivos específicos, ele já é o suficiente, ele já contempla o que um trabalho de conclusão de curso propõe. Mas se você fizer 4, o quarto você colocando ali um bônus, um algo a mais, é certeza que seu trabalho vai ficar com uma excelente qualidade, certo? Depois que você setou os 4 objetivos específicos, conceitual 1, conceitual 2, cruzou as variáveis no 3 e colocou um bônus no 4, você então vai ter concluído essa etapa de tema, problema, objetivo geral, objetivo específico. E aqui você já vai dar um passo a mais. Que passo é esse? Você vai ter em suas mãos a estruturação dos seus capítulos. Como assim? Bom, os seus capítulos são basicamente os seus objetivos específicos. Então, você já sabe que o seu referencial teórico vai ser dividido em 4 capítulos. Capítulo 1, anemia falciforme. Capítulo 2, pacientes pediátricos. Capítulo 3, incidência de anemia falciforme em paciente pediátrico. Capítulo 4, consequências da anemia falciforme em pacientes pediátricos. Ou seja, você percebe que só fazendo esse planejamento você já decidiu sua vida? Aqui você já matou 50% do seu TCC. Você consegue entender que aqui você já economizou meses da sua vida? Que você muitas vezes poderia estar estagnado? É simples. O que você precisa fazer é realmente fazer as atividades, não enrolar, não procrastinar, não ficar passando você mesmo para trás. Senta, pega uma folha de papel e faz. É simples. Se você ficou com alguma dúvida, volta à aula do começo, repassa. Se ficou alguma dúvida que não foi esclarecida na aula, coloque aí nos comentários que eu respondo vocês, ok? Vai lá, faça suas atividades e não deixe para depois. Faz agora. Se você quer sair da manada que fica meses e meses e meses enrolando, procrastinando o TCC, você tem que dedicar tempo e tempo de qualidade para resolver
as suas questões. Não deixa para depois, tá? Se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu joinha aqui, se inscreva no nosso canal e ativa as notificações, porque assim você não vai perder a sequência de aulas para você ir junto com a gente construindo o seu TCC, ok? Um grande abraço e até a próxima!